Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 21, verso 15 ao verso 17. Nós vamos analisar a experiência aqui de Pedro, seu último encontro com Jesus. Mas um encontro muito importante, significativo para a vida e para o ministério de Pedro. E a pergunta que fica saltitando aqui no texto é a pergunta que Jesus faz a ele: tu me amas? E nessa noite nós queremos refletir junto com os irmãos sobre esta pergunta, meus irmãos. Queremos avaliar se o nosso amor por Jesus tem sido prioridade nas nossas vidas. Queremos, através dessa experiência de Pedro, avaliar se nós estamos nos reconciliando com Jesus ou nós estamos permitindo ser restaurados por Jesus, renovados por Ele, porque afinal de contas, quem de nós nunca o negou em algum momento, em alguma circunstância da nossa vida? E nós também vamos analisar nessa experiência de Pedro qual era a profundidade do amor que ele declarava por Jesus. Porque, irmãos, hoje em dia declarar amor por Jesus, muitas pessoas fazem. A pessoa tira uma selfie sensual e posta: eu amo Jesus. Ou coloca lá um versículo da Bíblia, mas é uma declaração muito superficial. Deu muito pano para manga, uma faixa na testa de um campeão olímpico da seleção brasileira, 100% Jesus. Que deu de comentário esta foto. Mas que tipo de amor? Qual a profundidade do amor que as pessoas estão declarando a Jesus? Pedro vai nos ensinar basicamente esses três princípios: de que amar a Jesus tem que ser prioridade número 1 nas nossas vidas, de que nós temos que amá-lo a ponto de permitir que Ele restaure nossa vida, nosso coração e, quiçás, talvez o nosso ministério, o nosso chamado, nossos talentos, enfim, o nosso envolvimento com a obra e a igreja do Senhor. Porque Jesus fala para Pedro: se tu me amas, pastoreia minhas ovelhas, cuide dos meus cordeirinhos. E nós também, irmãos, precisamos nessa noite avaliar qual é a profundidade de fato desse amor que nós declaramos por Jesus. Leamos o texto, João capítulo 21, verso 15. Eu leio a tradução da Bíblia Viva. Depois da refeição, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros? Sim, respondeu Pedro, o Senhor sabe que eu sou o seu amigo. Então pastoreie os meus cordeiros, disse Jesus. Verso 16, Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama de verdade? Sim, Senhor, disse Pedro, o Senhor sabe que eu sou o seu amigo. Então cuide das minhas ovelhas, disse Jesus. Mais uma vez ele perguntou: Simão, filho de João, você é mesmo o meu amigo? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez. O Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe quem eu sou, disse ele. Jesus disse: então pastoreie as minhas ovelhinhas. Que relação há, meus irmãos, entre ser cristão e amar a Jesus? Hoje de manhã na escola bíblica nós fomos nos apresentados a uma pergunta: é possível a pessoa ser cristão sem se envolver com a igreja? No exercício que foi feito de manhã na escola dominical. E nós chegamos numa conclusão de que isso não é possível. Não é possível ser cristão e não me envolver com o corpo de Cristo, com a igreja.
e também com uma igreja local, com alguém para o qual eu vou trabalhar e quem eu vou servir através dos meus dons. E aí a pergunta que nós reiteramos e fazemos agora à noite é: que relação existe entre o ser cristão e amar a Jesus? É possível ser cristão sem amar a Jesus? É possível amar a Jesus de uma maneira que não seja suficientemente grande para que de fato a nossa vida cristã ela seja relevante na sociedade e nos nossos relacionamentos? Seria possível desenvolver com sucesso a vida cristã sem manifestar o amor? É possível nós sermos um cristão influente sem expressar esse sentimento, sem a influência do amor? Nós podemos ser cristãos, seguidores de Jesus, como Jesus fala para Pedro: você me ama, pastoreie as minhas ovelhas, cuide do meu rebanho. Pedro, se envolva com a minha obra. Podemos ser crentes envolvidos sem amar a Jesus? Nós temos que refletir, meus irmãos, sobre essas questões nessa noite. Nós olhando para o texto aqui de João capítulo 21, o último encontro de Jesus com o apóstolo Pedro e com os outros apóstolos também. Nós vemos aqui que Pedro estava vivendo um dilema pessoal. Nós poderíamos dizer, Pedro estava em crise pessoal. Pedro estava passando aqui por um momento, um conflito interior muito grande. Pedro estava passando por um sentimento de frustração muito grande na sua vida espiritual, na sua vida talvez relacional e que afetaria o seu futuro ministerial. Pedro estava enfrentando esse dilema. E lá no verso 3 do capítulo 21, Pedro diz assim: eu vou pescar. Espera lá, meus irmãos, por que ele ia voltar a pescar? Aquele homem que havia deixado rede, deixado barco, deixado pai para seguir a Jesus e agora ser um pescador de homens. 3 anos e meio, mais ou menos, depois dessa decisão, ele agora deixa esse novo ofício e volta ao passado. Ele volta a pescar peixe de novo. O que levou Pedro a apostatar do seu chamado, do seu comissionamento de pescar homens e voltar agora a pescar peixes? Pedro estava decepcionado, frustrado. E um homem frustrado, meus irmãos, atrai outros para si e atrai outros consigo. Os outros discípulos também disseram: nós também vamos pescar. Então, cuidado, queridos. Um homem, um discípulo frustrado influencia outros nesse caminho de frustração. Pedro estava vivendo esse dilema pessoal e agora ele arrasta com ele outros discípulos e eles então voltam à sua velha atividade. Eles foram pescar peixes. Pescaram a noite inteira, mas não pescaram um peixe sequer. Passaram a noite inteira no lago, jogando as redes. Passaram a noite inteira tentando pescar os peixes, mas não pescaram um apenas. E aí então Jesus aparece para eles, na manhã talvez do dia, acabando a noite, chegando o dia, Jesus chega lá na praia ou no local onde eles estavam pescando, e Jesus então grita para eles: olha, joguem a rede do outro lado do barco. E eles, na dúvida se era Jesus ou não, eles então lançaram a rede, e aí a Bíblia diz que eles pescaram 153 grandes peixes. Eles tiveram sucesso na sua empreitada de pescador. Eles tiveram agora uma grande pescaria, lá no versículo número 6. Eles pescaram esses peixes. E aí Jesus então se apresenta, Pedro pula na água, vai ao encontro de Jesus, os outros lá trazem o barco, trazem as redes, trazem os peixes até a margem. Quando chegam lá, tinha uma fogueira já preparada e alguns peixes que Jesus já tinha colocado para assar. E aí, a partir desse encontro, então, à beira da fogueira, o texto vai dizer que
Eles começaram então a se alimentar, versículo 9. Vimos uma fogueira acesa e peixes assados, também havia pão. E aí Jesus falou: traga um pouquinho do que vocês pescaram, vamos compartilhar aqui o nosso alimento. E ali, meus irmãos, na beira dessa fogueira, após uma noite frustrante, mas que tem uma reviravolta, Jesus começa então a um diálogo. O Senhor começa a um bate-papo, uma conversa com Pedro. Jesus começa agora um papo sério, um papo íntimo, mas um momento de reconciliação, um momento de restauração da vida daquele homem que estava frustrado, que tinha deixado de pescar homens e voltou a pescar peixes. Jesus precisava, porque Pedro precisava desse encontro, dessa conversa, desse diálogo de restauração. E é nesse contexto de diálogo, é nesse bate-papo entre Pedro e Jesus e os outros discípulos ali de camarote ouvindo aquela conversa, é através desse momento que Pedro então vai ser restaurado por Jesus. É nesse contexto que Jesus então vai argumentar com Pedro a quantidade, a profundidade do amor. Se Pedro estava disposto a ser restaurado, reconciliado, para poder ser um homem numa bênção no ministério que ele tinha para desenvolver. E Pedro então vai levar a ele a essa reflexão, se de fato ele amava Jesus mais do que os outros discípulos. O Pedro nosso de cada dia, meus irmãos, está no nosso coração, na nossa vida espiritual. O que é o Pedro nosso de cada dia? É aquelas vezes, aqueles momentos que nós também negamos a Jesus. O Pedro nosso de cada dia é toda vez que nós não nos posicionamos ao lado de Jesus como deveríamos. E aí isso também causa frustração. E nós precisamos também ser restaurados pelo Senhor Jesus Cristo. Tu me amas? É a pergunta central aqui desse texto. Como está, meus irmãos, o nosso amor por Jesus? Como está o nosso relacionamento com Jesus Cristo? Basta botar uma faixa na cabeça dizendo 100% Jesus, que isso vai declarar que de fato eu amo Jesus profundamente? Basta fazer uma selfie e postar numa rede social com um versículo bíblico para demonstrar que de fato eu amo Jesus? Talvez não, é preciso um amor mais profundo, mais sólido, mais significativo. Amar a Jesus é prioridade. E essa é a primeira reflexão que o texto nos apresenta. Amar a Jesus, queridos, tem que ser prioridade nas nossas vidas. O nosso amor por Jesus tem que vir em primeiro lugar. A Bíblia diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e depois as outras coisas vêm por acréscimo. Quando nós não priorizamos Jesus e o amor a Jesus em primeiro lugar, tudo mais vai ficar difícil. Basta a gente olhar um contexto bem simples aqui. Eles pescaram a noite inteira, não pegaram um peixinho. Só foi Jesus aparecer e dizer, do outro lado, 153 grandes peixes. E às vezes nós estamos assim, trabalhando, suando, fadigando, cansando, labutando, sem sucesso nenhum, porque Jesus não está no contexto, literalmente, no nosso barco. Ele não está na nossa vida, ou de fato a nossa relação com Ele não é tão profunda quanto deveria. Em que consiste o amor a Jesus? Eu anotei aqui algumas coisas. Amor a Jesus é entrega. Se não houver entrega, meus irmãos, não há de fato um amor genuíno por Jesus. É preciso entregar tudo. Pedro largou a rede, largou os barcos, largou os peixes, deixou o Pai e seguiu a Jesus. Amor é obediência. Nós temos que ser firmes na nossa obediência à palavra, a Cristo. Quando nós obedecemos, nós demonstramos o amor. Quando nós obedecemos, nós estamos dizendo que amamos aquele a quem nós nos submetemos. Amor é renúncia. Quando nós amamos, nós renunciamos algo na nossa vida em detrimento daquele a quem nós professamos esse amor. Amor é sintonia, amor é união, é unidade, é parceria, é estar junto, no mesmo pensamento, no mesmo propósito. Amor é sacrifício, é entrega, tome a minha cruz e siga. Amor
é um estilo de vida. Se Jesus chegasse para nós, para mim e para você, e perguntasse: tu me amas? O que nós diríamos para Ele? O que nós responderíamos para o Senhor? Porque se não amarmos de fato o Senhor, meus irmãos, jamais praticaremos uma vida cristã. Se o nosso amor por Jesus não for um amor genuíno, sincero, com conteúdo, com qualidade, nós não vamos nos envolver, nós não vamos desfrutar de uma vida cristã que nós devemos apresentar ao Senhor, mas uma vida cristã satisfatória, não para nós, satisfatória para Deus. Porque às vezes eu posso olhar para a minha vida cristã e dizer assim: eu estou feliz com a minha vida cristã. Mas a ótica não é a partir do meu ponto de vista em relação à minha vida cristã. A ótica é como Deus vê a minha vida cristã. E aí muda de figura. Porque não é mais como eu me vejo ou como eu vejo a minha vida cristã. É como o Senhor vê a minha vida cristã. E essa vida satisfatória, ela tem essa perspectiva. Como o Senhor vê o meu relacionamento com Ele, o meu envolvimento no ministério, o meu envolvimento com a obra do Senhor. A pergunta que Jesus faz para Pedro no verso 15 é uma pergunta para a gente analisar. Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros? Quem é que estava ali com Jesus e Pedro naquele contexto? Haviam ali os outros discípulos. Havia ali um número de discípulos, talvez uma meia dúzia, junto com ele. Então, quando Pedro é questionado sobre o amor maior do que o amor daqueles outros, nós podemos entender que eram os outros discípulos. Veja o capítulo 21, verso 1 e 2. Depois apareceu novamente aos discípulos na beira do lago. Foi assim que aconteceu. Estavam ali um grupo nosso: Simão, Tomé, Natanael, Tiago e eu, além dos outros 2 discípulos. Então haviam 7 junto com Pedro, ou seja, além de Pedro, mais 6 discípulos. E aí Simão disse: eu vou pescar. E os outros disseram: nós vamos pescar também. E foram e não pescaram nada a noite inteira. Capítulo 21, verso 12. Agora venham comer um pouco, disse Jesus. Nenhum de nós tinha coragem de perguntar se ele realmente era o Senhor, porque estávamos bem certos disso. Então Jesus foi nos servindo de pão e de peixe. Então, amados, quando nós olhamos a pergunta: Simão, você me ama mais do que estes outros? O contexto, ele nos aponta para os outros discípulos que estavam ali junto com Pedro naquela noite. E aí nós devemos nos perguntar: o que levou Jesus a comparar o amor de Pedro com o amor dos outros discípulos? O que levou Jesus a comparar o amor entre eles? Por que Jesus questiona Pedro sobre esse amor por ele sendo maior do que o amor dos outros discípulos para Jesus? Nós temos que entender, irmãos, o que aconteceu com Pedro. Pedro deveria amar mais. Por quê? Porque ele se comprometeu mais com Jesus. E esse é um princípio bíblico: aquele a quem muito é dado, muito é cobrado. A Bíblia diz que aquele a quem Deus deposita mais responsabilidade vai ter que prestar contas para Deus dessa responsabilidade. Então nós podemos entender que quanto maior o meu envolvimento com Jesus, maior é a minha responsabilidade para com Ele. E no contexto e na vida de Pedro, nós sabemos que Pedro se comprometeu mais com Jesus do que aqueles outros. Então, era justo que Jesus cobrasse de Pedro um amor mais significativo ou uma demonstração de amor mais pujante do que os outros discípulos. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 26, verso número 31. Qual foi o comprometimento de Pedro com Jesus? Mateus 26, 31 ao 35.
Então Jesus, Mateus 26, 31, disse: esta noite vocês todos me abandonarão, falando para todos os discípulos. Porque está escrito nas Escrituras que Deus fará cair o pastor e as ovelhas do rebanho serão espalhadas. Mas depois que eu estiver ressuscitado, irei para a Galiléia e me encontrarei com vocês lá. Pedro disse, agora presta atenção aqui, queridos, no que Pedro disse. Pedro disse: se todos os outros abandonarem o Senhor, eu vou abandonar também. Foi isso que Pedro falou para Jesus? Se todos os outros abandonarem o Senhor, eu vou na leva. Não, Pedro não disse isso. Senhor, se todos te abandonarem, eu não. E aqui Pedro se compromete então mais do que os outros, porque nenhum dos outros discípulos disse para Jesus: olha, eu vou morrer pelo Senhor. Eu não vou ser frouxo que nem esses outros que vão te abandonar. Eu vou permanecer firme. Ele está assumindo aqui, irmãos, um compromisso. Se todos te abandonarem, eu não. Jesus disse: a verdade é que esta noite, antes que o galo cante de madrugada, você me negará 3 vezes. Antes disso, eu morrerei. Antes disso, eu morreria, insistiu Pedro. Ele está dizendo: não vou negar. Senhor, pode todo mundo abandonar, eu vou ficar firme. Pedro, você vai me negar? Não vou negar. Ele coloca o seu compromisso de novo. E todos os outros discípulos aí disseram a mesma coisa. Para não ficar para trás, eles também, aos 44 do segundo tempo, não, vamos assumir o compromisso também. Mas eles foram influenciados por Pedro. Então, meus irmãos, a cobrança de Jesus para Pedro, ela não é injusta porque Pedro teve um compromisso, ou fez um compromisso por Jesus e para Jesus, diante de Jesus e diante dos outros, de ser diferente, de ter uma responsabilidade. Ele se comprometeu a morrer e não negar a sua fé. Mas aí eu pergunto para os irmãos: Pedro cumpriu a sua promessa? Pedro cumpriu aquele compromisso, aquele propósito? Ele foi até o final, ele não negou, ele não blasfemou, ele ficou firme no compromisso? Não. A Bíblia diz em Mateus 26, 75, que antes que o galo cantasse, enfim, ele negou 3 vezes. E aí o texto mostra essa realidade. E a última cena desse texto é Jesus olhando nos olhos de Pedro. E depois desse olhar penetrante, a Bíblia diz que Pedro sai e começa a chorar amargamente, porque aí ele caiu em si, ele lembrou: eu me comprometi com o cara, eu falei que não ia negar ele, e neguei. Ele acabou não cumprindo a sua promessa. Nesse diálogo aqui em João capítulo 21, o que Jesus quer com Pedro? Jesus não quer aumentar a ferida dele, porque a ferida já estava muito grande, meus irmãos. Jesus não quer diminuir Pedro ou acabar com Pedro. Jesus vem para restaurar Pedro. E a restauração passa por esse processo de cura, esse processo de perdão, esse processo de uma transformação. Jesus mostra que o amor por ele pode apagar toda e qualquer frustração de uma promessa não cumprida, de um voto não praticado, enfim, de qualquer relacionamento que nós assumimos com o Senhor. Quando nós nos dispomos a amar a Jesus, não existe nada que não possa ser restaurado na nossa vida, no nosso relacionamento com Ele, porque o amor, Ele restaura, o amor cura tudo. Então, quando Jesus pergunta: Pedro, você me ama mais do que estes outros? Jesus queria que Pedro lembrasse de tudo aquilo, de toda aquela situação, mas não para ele ficar com aquele peso na consciência, para ele poder deixar aquilo, sepultar aquilo, enterrar aquela situação e a partir de agora começar de novo, do zero. Os pecados foram lançados no mar do esquecimento. Pedro, para de carregar essa frustração no seu coração. Deixa esses peixes. Eu chamei você para pescar homem, por que você voltou a pescar peixe?
Não deixa essa frustração atrapalhar o teu ministério. Pedro, volta para o caminho, volta para onde eu quero que você esteja. Para isso que Jesus reconciliou ou conversou, questionou a Pedro. Pedro, você me ama mais do que estes? Você se comprometeu por mim mais do que eles, então você precisa demonstrar esse amor. Meus irmãos, qual é o comprometimento que nós assumimos com Jesus? Que voto, que promessa, que acordo, que pacto, que contrato, que palavra, enfim, o que nós declaramos para Jesus que nós faríamos e pisamos na bola. E a gente vacilou. E de uma certa forma isso fica lá no fundo da nossa mente, do nosso coração, martelando lá. Você não está sendo fiel, você se comprometeu, você assumiu compromisso, você não está cumprindo. Uma brecha se abriu e o inimigo está usando essa brecha. Há uma outra perspectiva do estes, mas eu vou ignorar essa perspectiva, de uma outra aplicação dessa questão aqui do estes. Segundo pensamento que eu quero dividir com você nessa noite: amar a Jesus é reconciliar-se com Ele. Se nós nos dispomos a amar a Jesus mais do que qualquer outra coisa, mais do que os outros discípulos, mais do que a nossa profissão, mais do que o nosso trabalho, mais do que tudo está à nossa volta, esse amor, ele precisa nos levar a um processo de reconciliação. E essa reconciliação está aqui explícita nessas 3 perguntas repetidas. Tu me amas, tu me amas, tu me amas. Essa reconciliação passa, meus irmãos, por esse diálogo. Pedro precisava dessa reconciliação, porque ele estava pescando peixe, ele deveria pescar homens. Jesus tinha para Pedro um grande ministério, uma grande obra. Jesus precisava de Pedro com toda a sua influência, com toda a sua capacidade para conduzir e para desenvolver um ministério a partir da ida de Jesus ao céu. Mas não com aquele Pedro frustrado, não com aquele Pedro que estava voltando a pescar peixe, não com aquele Pedro que abandonou a igreja, que abandonou Jesus e voltou para o mundo, voltou para o pecado, para a velha vida. Não era esse Pedro que Jesus precisava de um Pedro restaurado. E aí a restauração, ela vai acontecer nesse processo de diálogo e de reconciliação. Quantas vezes Pedro negou Jesus? Mateus 26, 69 ao 74. Quantas vezes ele negou a Jesus, meus irmãos? 3 vezes. Quantas vezes Jesus leva Pedro a uma confissão de amor? 3 vezes. E segundo alguns estudiosos, alguns textos que eu estava analisando, estudando, há essa interpretação de que essa tríplice confissão de amor a Jesus é o elemento para restaurar aquela tríplice negação a Jesus. É como se Jesus estivesse levando a Pedro para cada uma das 3 negações, ele agora afirmar uma declaração de amor. E assim, cada afirmação de amor ser um elemento de reconciliação, de restauração e de perdão para cada uma das 3 negações que ele proferiu, dizendo que ele não conhecia Jesus, que ele não amava Jesus e de que ele não tinha nada a ver com Jesus. Para cada negação, agora uma palavra de confissão. E é nesse processo de confessar, de entender, de reconhecer, de trazer isso à memória e deixar o amor de Deus, o amor de Jesus permear esta relação, que gerou a cura no coração de Pedro. Disse que se Jesus tivesse perguntado 1 vez, 2 vezes ou 5 vezes, a reconciliação não seria plena.
Porque foram necessários 3 questionamentos, justamente porque houveram 3 negações. E aí, irmão, se nós formos pensar quantas vezes nós negamos a Jesus, para cada negação dar uma palavra de confissão, será que a gente vai conseguir fazer esse exercício? Será que nós vamos conseguir lembrar todas as vezes que nós negamos a Jesus para poder confessá-lo agora? É um exercício difícil para nós. Mas o princípio é esse. Nós precisamos afirmar o nosso amor, nós precisamos cancelar ou curar, restaurar todas as brechas que nós deixamos na nossa relação com Jesus. Por quê? Porque é na brecha que o inimigo atua. É na brecha do nosso relacionamento com Deus que o inimigo age. É nessas lacunas de não reconciliação, de falta de reconciliação com Deus, que o inimigo vai agindo. É nas brechas da ausência de santificação, de perdão, de cura, da ministração de Deus ao nosso coração, que o inimigo se aproveita e ele trabalha na nossa vida. As brechas são uma oportunidade para o diabo nos desanimar. Pedro estava frustrado, Pedro estava desanimado. Tanto é que ele voltou à vida velha, ele voltou a pescar peixe. Pedro não estava empolgado com o ministério cristão, ele não estava desejoso de ter um grande ministério, de ganhar 3.000 pessoas lá no livro de Atos, de ser considerado Papa pela Igreja Católica. Pedro estava frustrado, ele não queria fazer mais nada. Ele não queria ir para a igreja, não queria mais orar, não queria mais ler a Bíblia, ele estava desgostoso de tudo em que se relacionava a Jesus. E somente esse processo de reconciliação, de restauração, é que pôde agora levantar Pedro e tornar Pedro um homem preparado para assumir o ministério que Deus tinha para ele. Uma vez sarados, estamos prontos para ser bênçãos nas mãos de Deus. Deus pode nos usar meio quebrado, Deus pode nos usar meio ferido, Deus pode nos usar com algumas situações não resolvidas, até Deus pode usar, mas não vai ser a nossa plenitude, a nossa capacidade máxima. E meus irmãos, quando a nossa vida com Deus não está bem, isso se reflete em toda a nossa realidade. Isso acontece com todos nós. Quando a nossa relação com Deus está com alguma lacuna, com alguma brecha, com alguma situação, nós temos dificuldade, nós fazemos as coisas com menos excelência, nós vamos levando a trancos e barrancos. Quando nós levamos, quando nós nos envolvemos. Então, quando nós olhamos para essa conversa de Jesus com Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me ama, e Pedro meio que forçado, né? Tendo que, Senhor, eu te amo, mas Pedro, eu te amo. Sabe aquele momento onde você força o filho a dizer que ama o irmão que eles acabaram de brigar? Mais ou menos, eu vejo Pedro mais ou menos nessa situação, ali meio que contra a vontade, contra gosto, mas ele precisava proferir aquelas palavras, mesmo que talvez depois não fosse com a profundidade que Jesus esperava, mas mesmo assim, ele acaba, aliviando aquele sentimento de culpa. Ele acaba então cancelando, anulando, reparando as negações que ele havia proferido, quando ele fala, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Então, meus irmãos, se nós queremos ser uma bênção nas mãos de Deus, se nós queremos ser úteis no ministério, se nós queremos cumprir o nosso chamado no corpo de Cristo, na igreja, nós precisamos dessa restauração. Nós precisamos desse processo de cura, desse processo de perdão. E aí sim nós vamos ser usados com poder. Aí nós vamos pregar e 3.000 pessoas vão se converter. Aí nós vamos poder morrer crucificado. Porque a história diz que Pedro morreu crucificado, tal qual Jesus morreu. Então ele acaba cumprindo agora aquela promessa que ele fez lá, de morrer por Jesus, se preciso for. Mas um Pedro restaurado, um Pedro curado, um novo homem. Por isso, meus irmãos, o processo de reconciliação, ele é fundamental, vai fazer toda a diferença.
Nós precisamos entender isso. Esse processo de reconciliação com Deus, de perdão, de cura, ele é fundamental para que nós sejamos uma bênção no nosso ministério. Vamos morrer por Cristo como Pedro morreu e cumpriu a sua promessa. Crentes feridos não produzem tudo que podem produzir no ministério. Brechas, meus irmãos, são prato cheio para que o inimigo nos desanime. Tire de nós o amor, a empolgação, o entusiasmo. Ele mina isso no nosso coração. E a gente acaba virando um bom religioso, mas um péssimo discípulo. E o último princípio, o último contexto, a última lição que eu quero dividir com os irmãos é: qual é a profundidade do amor que eu declaro a Jesus? Jesus quer provar a profundidade do amor de Pedro. Nem sempre nós amamos Jesus com a profundidade que Ele exige, que Ele quer e que Ele espera de nós. A faixa 100% Jesus, mas é só a faixa, porque o coração não é 100% Jesus. É aquela selfie, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, mas está faltando até roupa no corpo do abençoado, então já está faltando alguma coisa. Não pode dizer que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se nós de fato, meus irmãos, amamos a Jesus com profundidade, aí sim é onde nós queremos estar. Mas amamos a Deus com essa profundidade? Deus está satisfeito com o nosso amor por Ele? Deus está feliz com a forma que nós nos relacionamos com Ele? Como que a gente mede essa profundidade do amor de Pedro por Jesus? Como que nós podemos medir isso? Aí nós vamos ter que entrar aqui num exercício de exegese. O seminário serve para alguma coisa. As aulas de grego servem para alguma coisa. A minha tradução, ela é um pouco diferente da tradução mais conservadora que os irmãos possam ter. Você me ama mais do que estes? Jesus pergunta, Pedro fala, sim, Senhor, sabes que eu sou o seu amigo. Então a tradução aqui na minha Bíblia Viva muda da tradução dos irmãos. A tradução Revista Atualizada, Revista e Corrigida vai dizer, Pedro falando, eu te amo. Segunda vez, Pedro, você me ama de verdade? Pedro responde, tu sabes que eu sou o seu amigo. E aí na terceira vez Jesus pergunta, Pedro, você é o meu amigo? E aí Pedro então fala, tu sabes quem eu sou. Queridos, existem no idioma, na língua grega, 3 palavras que podem ser traduzidas por amor ou amar em português, no nosso idioma. Há uma palavra que é a palavra eros. Eros traduz a ideia do amor romântico, do erotismo, da sexualidade, da união sexual, do relacionamento conjugal. O amor erótico é o amor sensual, é o amor praticado entre um casal, é o relacionamento íntimo do casal. A palavra eros no grego tem essa ideia, é o amor com paixão, é o desejo, é aquele fogo ardente que o casal desfruta num relacionamento conjugal, é o prazer, a beleza do corpo, os desejos sensuais. Segunda palavra, é a palavra filéu. Filéu significa um amor de amizade. Filéu descreve o amor entre amigos, entre pessoas, é o gostar de alguém. Então nós podemos abraçar uns aos outros e dizer eu te amo. Eu posso abraçar qualquer irmã da igreja e dizer eu te amo sem a minha esposa achar que eu estou traindo ela. Eu posso abraçar qualquer homem da igreja e dizer eu te amo sem os irmãos achar que... Entendeu, queridos? Porque filéu é o amor de amizade, é o amor entre pessoas, é o amor do gostar. E aí existe a terceira palavra, que é a palavra ágape. Ágape traduz o amor incondicional, o amor usado em relação a Deus, ao homem.
Ágape é o amor sacrificial, incondicional, é o amor que se doa, que se entrega em favor da outra pessoa. Quando a Bíblia fala que Deus amou o mundo, ou quando a Bíblia se refere ao amor de Deus por nós, você vai encontrar no idioma grego a palavra ágape. Então, a partir dessas três palavras, e principalmente da palavra ágape e da palavra filéu, é que nós podemos mensurar aqui a profundidade do amor de Pedro em relação a Jesus Cristo. Nesse diálogo, queridos, nas duas primeiras vezes que Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? No versículo 15, no versículo 16, quando Jesus fala: Pedro, tu me amas, Jesus usa a expressão agapas mi, o amor ágape. Pedro, você me ama com amor incondicional, com amor sacrificial. Pedro, você me ama a ponto de morrer por mim, a dar a sua vida por mim, a sacrificar tudo por mim. E aí, nas duas primeiras respostas, Pedro diz, phileis si. Pedro usa, ou pelo menos o autor, e a gente supõe que é o diálogo, Pedro diz, eu gosto do Senhor, porque ele usa o termo filéu. E aí a minha tradução da Bíblia Viva, ela deixa isso mais aparente. Você me ama de verdade, Senhor, tu sabes que eu sou o seu amigo. É como que Pedro estivesse dizendo, Senhor, eu não estou preparado, não estou pronto, eu não cheguei no ponto de amar o Senhor e de me entregar, e de morrer, e de me sacrificar, e dar tudo pelo Senhor. Mas eu gosto do Senhor. Eu tenho uma estima, eu tenho um amor, eu me identifico, eu me relaciono com o Senhor, mas não a ponto de deixar e entregar tudo ao Senhor. E aí, quando nós vamos para o último versículo, versículo 17, aí Jesus pergunta para Pedro, tu me amas? Mas Jesus não usa a palavra ágape. Jesus aqui então usa a palavra filéu. Aí Jesus pergunta, então Pedro, você phileis mi? Você me ama com esse amor entre amigos? E a minha Bíblia, a Bíblia Viva, a tradução diz assim, você é mesmo meu amigo? Pedro, quer dizer então que você é só o meu amigo? Pedro, quer dizer então que nós temos somente um relacionamento fraterno? Pedro, quer dizer então que o seu coração ainda não está, a sua vida, você ainda não está preparado para morrer por mim? E é interessante que nesse verso 17, a Bíblia diz que Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou pela terceira vez. E aqui no verso 17, Pedro diz, o Senhor conhece o meu coração. Senhor, não tem como eu enganar o Senhor. Não tem como eu negar ou afirmar algo contrário daquilo que está no meu coração. O Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe de tudo. Sabe quem eu sou. E aí Pedro, pela terceira vez, Pedro fala, eu te amo, mas usando o amor, palavra filéu. Em nenhuma das respostas Pedro usa o termo ágape. E segundo alguns estudiosos, a resposta de Pedro para Jesus, na verdade seria assim, Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu não te amo. A terceira resposta de Pedro seria traduzida dessa forma, o Senhor sabe que eu não te amo com amor ágape. O Senhor sabe que eu não estou pronto. Eu não tenho esse amor tão profundo, eu não tenho esse amor tão real, eu não tenho esse amor tão significativo, que o Senhor espera que eu tenha, a ponto de morrer pelo Senhor. Pedro poderia estar dizendo, Senhor, o Senhor lembra do que aconteceu lá, quando o Senhor estava sendo crucificado? Eu te neguei 3 vezes. Se eu amasse de verdade, eu não teria negado 3 vezes. Então, meus irmãos, isso vai revelar a profundidade do amor que Pedro estava professando
por Jesus Cristo. É possível que Pedro ainda só tivesse amizade com Jesus. Lucas 22, 31. Abra sua Bíblia e leia esse texto comigo. Lucas 22, verso 31. Simão, Simão, Satanás pediu você para peneirá-lo como trigo quando se separa da palha. Porém eu, em oração, supliquei por você para que a sua fé não fracasse completamente. Portanto, quando você tiver se arrependido e voltado a mim, fortaleça e robusteça a fé dos seus irmãos. Talvez aqui nesse texto a gente veja essa necessidade de uma real, de um genuíno, de um verdadeiro comprometimento de Pedro com Jesus. Pedro, quando você se arrepender, em algumas traduções, quando você se converter, cuida, pastoreia os seus irmãos. Pedro, você me ama? Cuida das minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Pastoreie os meus cordeirinhos. Talvez Pedro ainda, meus irmãos, lá quando Jesus foi preso, 3 anos e meio andando com Jesus, não tinha desenvolvido um amor profundo tal qual Jesus esperasse dele. Assim como Pedro, hoje há muitas pessoas que apenas são amigas de Jesus. E a pessoa que é amiga de Jesus coloca uma faixa na testa, 100% Jesus. A pessoa que é amiga de Jesus tatua uma cruz no braço. A pessoa que é amiga de Jesus faz uma selfie sensual, com vastos decotes, e posta um versículo bíblico na rede social. A pessoa que é amiga de Jesus, ela frequenta a igreja. A pessoa que é amiga de Jesus, ela tem alguns comportamentos que refletem essa amizade. Mas e a profundidade desse relacionamento, meus irmãos? E a profundidade desse relacionamento? Muitas pessoas que apenas são amigas de Jesus, mas que ainda não estão preparadas para entregar-se totalmente, assumir um compromisso real com Ele e, se preciso for, morrer por Ele. Qual é a profundidade do nosso amor que nós declaramos a Jesus Cristo? Um amor sincero, um amor real, um amor profundo, nos torna íntimos, nos torna íntegros, e nada fará que nós o negamos. Um amor profundo, meus irmãos, não permite que nós desistamos do Senhor. Um amor genuíno e profundo vai nos conduzir a uma vida até o final, servindo e amando e vivendo para Jesus. Um amor profundo vai nos levar a uma condição ministerial cristã, que de fato Deus espera de todos nós. Concluo lembrando que o nosso amor por Jesus deve ser maior do que o nosso amor por outras coisas, maior do que o nosso amor por outras pessoas, maior do que o nosso amor por qualquer outra coisa. Devemos ser conduzidos a um processo de reconciliação se nós o amamos. Porque quem ama, depois que briga, se reconcilia. Quem ama de fato, depois de uma desavença, pede perdão e reconcilia. Quem não ama, briga com Deus e vaza, e não volta. O nosso amor por Ele deve ser um amor profundo a tal ponto de morrermos por Jesus. Por isso, meus irmãos, hoje o Senhor nos faz a mesma pergunta que Ele fez para Pedro naquela manhã, naquele novo dia que estava nascendo. Tu me amas? A mesma pergunta Ele agora faz ressoar no nosso coração. Tu me amas? Que resposta nós vamos dar ao Senhor?